pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM SCAC. Eu sou o Cabo Tel e venho desejar a vocês uma ótima aula. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do melhor cursinho do Brasil, o cursinho do SCAC. Agradecendo a toda a equipe envolvida no projeto, a equipe do SCAC, em especial ao Cabo Tel. Eu sou o professor Gleison Versosa e hoje nós vamos falar um pouco sobre língua portuguesa, como você deverá estudá-la para se dar bem no Enem. Vou mostrar para vocês algumas coisas relacionadas às questões gramaticais e, além disso, nós vamos fazer algumas revisões de termos que você precisa saber, porque serão termos basilares, serão termos que farão parte da proposta pedagógica de agora em diante e você precisa saber quais são esses termos. Quando eu te disser, trata-se de um sujeito da frase, ou quando eu te disser, trata-se do verbo, ou esse verbo se refere a quê? Nós os utilizaremos como mecanismos de leitura, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que saber com relação a esses itens gramaticais do Enem é que no Enem a sua gramática não será cobrada de maneira tão clara, de maneira tão explícita, de maneira, vamos dizer assim, de decoreba. No Enem não é assim que eles te cobram os itens gramaticais, tá? Então, como que você será cobrado no Enem no que se refere à gramática? Você será cobrado apenas e tão somente como uma forma, como um mecanismo, um instrumento de leitura. E como é que nós vamos trabalhar isso? Primeiro, você vai precisar saber alguns termos que são básicos, e esses termos que são básicos, eles serão necessários para que você seja capaz de identificar quais elementos da frase estão se comunicando com outros elementos da frase. Ou seja, nós utilizaremos esses itens gramaticais e essas gramatiquices apenas e tão somente como um pretexto para que você seja capaz de interpretar os textos. Porque lá no Enem, eles não vão te cobrar coisas como a oração, coordenada, sindética, blá, 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 blá. Eles não vão te cobrar isso. Isso vai ser cobrado apenas em provas como de concursos públicos. Em provas como do Enem, isso jamais será cobrado. Ou jamais, a gente não sabe, mas pelo menos no momento isso não será cobrado. Ok? Então, você necessita ter noções de gramática, você necessita ter noções desses elementos operativos apenas então somente na hora da interpretação do texto. Então, nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês alguns termos, vou mostrar para vocês algumas conexões e a partir disso, na medida que nós formos lendo os textos, aí vou mostrar, na hora que eu disser, olha, esse daqui é o sujeito da frase, portanto, quando se perguntou aqui qual foi o ator que fez determinada coisa aqui no texto, a gente conseguiu achar devido ao fato de nós conhecermos esses elementos gramaticais. Só que, obviamente, a gente não vai ficar voltando nisso. É importante que você já saiba desde agora quais são esses elementos, tá? Pode ser que algumas coisas você já conheça mais ou menos, às vezes até como uma certa decoreba, lá da sua vida pregressa de escola, tá? Não ache que será desperdício retomar esses termos, porque eu tenho certeza absoluta que dentro da sua cabeça você tem alguma ideia vaga do que são esses termos, mas eu acho que você não sabe exatamente como são eles, e mais do que isso, eu acho que você não é capaz, que a esmagadora maioria do brasileiro não é capaz, eu vou mostrar daqui a pouco, de conseguir identificar esse elemento dentro do texto. E por que eu te digo que a maioria do brasileiro não é capaz, tá? Se você pegar notícias e mais notícias e estudos e mais estudos, eles sempre vão dizer coisas como 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, tá? Ou seja, 30% dos brasileiros leem um texto, mas eles não são capazes de entendê-lo. Outro dado, o pesquisador concluiu que mais da metade dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Então, metade das pessoas que estão na faculdade, ou seja, que já passaram por esse processo de Enem, nem sequer sabem ler. É por isso que quando você tem uma capacidade de interpretação muito boa, quando você pega a prova de língua portuguesa, seja do Enem, ou seja de qualquer outra vertente de concurso, você começa a achar a prova muito fácil. Por quê? Aquelas provas te cobram única e tão somente, ou na grande maioria das vezes, uma capacidade de interpretação do texto, tá?
Como geralmente as pessoas não são capazes de interpretar aquilo que está ali, elas leem, mas elas não entendem, então, obviamente, para quem tem essa capacidade de ler e de entender, a prova se transforma em um elemento simples, tá? Então, vamos fazer esses elementos de termos aqui que você tem que saber, justamente para que você tenha essa ferramenta que te capacite a ser capaz de ler os textos, tá? Então, o primeiro elemento que eu quero chamar a atenção para vocês é o elemento basilar, o elemento talvez principal dos textos, tá? Tá até lá escrito lá no Evangelho, lá na primeira coisa que está escrito lá é en arche en ho logos, ou seja, no início era a palavra, no início era o verbo, e o verbo se fez carne. Isso até assim, divinamente a gente percebe que o verbo é a coisa mais importante na frase, tá? E por que o verbo é a coisa mais importante da frase, pessoal? Porque o verbo é aquilo que vai expressar a ação, tá? Então, se eu te digo, por exemplo, ele, nós temos aqui um pronome pessoal, blá blá blá, que vocês não precisam de saber exatamente assim esses nomes técnicos no momento do Enem, mas nós temos ali um pronome, tá? Que é algo que substitui o nome, o ele. Se eu te digo só ele, isso não te transmite quase informação nenhuma, tá? Agora, se eu digo para você morreu, por exemplo, caiu, por exemplo, se eu te digo um verbo, ele transmite muito mais informações. Dentre essas informações que esse verbo transmite, por exemplo, aqui ele já te faz perceber, vamos pegar esse aqui de exemplo, esse eu e esse you aqui, a gente já consegue saber que se trata da terceira pessoa singular, então a gente sabe que isso dali não é um eu, a gente sabe que não é um nós, a gente sabe que é um ele, ou um ela, ou um você. Então, pelo próprio final do verbo aqui, né, pela própria desinência do verbo, nós já somos capazes de identificar isso. Outra coisa que nós somos capazes de identificar é que aqui nós estamos falando de verbos no passado. Então, note que essa palavrinha aqui, essa classe gramatical de pronome, ela transmite pouca informação. Já a parte relacionada ao verbo, ela transmite muita informação, ok? Então isso é um elemento importante. É por isso que o verbo é o elemento central, ele é o eixo no qual a frase vai girar, porque é a partir do verbo que nós transmitiremos a maior parte das informações. Então se você disser, por exemplo, hoje, você está transmitindo informação de data, de tempo do dia, tá? Hoje. Agora, se você diz assim, por exemplo, choverá, qual desses daqui te transmite mais informação? Se você falar hoje, que aí você já não linka com mais nada, você só fala hoje. Hoje o quê? Alguém certamente vai te perguntar, hoje o quê? Porque só isso aqui não te transmite informação nenhuma. Agora, se você coloca choverá, percebe que aqui, quando você usa o verbo choverá, você está transmitindo não só o fenômeno natural que vai acontecer da água caindo do céu, ou seja, da chuva, mas você também vai estar transmitindo aqui esse elemento temporal que está mostrando que no futuro vai chover. Então percebam que tal qual nessa parte de cima você transmite menos informação, aqui também, com esse advérbio de tempo, você transmitirá menos informação do que o choverá. Portanto, é por isso que a gente diz que o verbo é o elemento central da comunicação, porque é o verbo que vai conseguir transmitir a maior parte de informações. Então, o verbo é o elemento central, então é por isso que nós estamos começando nessa análise o verbo, tá? Então, aquela definição clássica aí que nesse momento você já deve estar sabendo, o que é um verbo? Ah, professor, é algo que transmite estado, ou seja, estou, por exemplo, estou, isso é um estado, tá? É algo que transmite uma ação, tá? Então, por exemplo, caiu é uma ação. Então, o verbo transmite algo que está acontecendo, que vai acontecer. Ou, tal qual no nosso exemplo aqui,
um fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza, tá? Então, o verbo, ele, via de regra, ele vai... A definição mais clássica é a palavra que expressa essas coisas. Como isso às vezes fica um pouco abstrato, às vezes algumas pessoas têm uma dificuldade de classificação com esses termos aqui, porque, por exemplo, o sujeito vai lá e te diz, olha, o verbo é o que expressa estado, tá? Se o sujeito vem aqui e diz triste, ora, isso aqui é um estado, mas isso aqui não é verbo, tá? Então, essa definição que é sempre dada, sobretudo em livros, e que é dada pela maioria dos professores, é uma boa definição, porém, se você não usar outros elementos, ou se você não tiver um carinho para fazer isso, para descobrir, para prestar atenção ali, para saber exatamente como é que é, para ter uma sensibilidade, um feeling, você vai acabar caindo nessa armadilha aqui, porque a definição ela não é tão abrangente, tá? Então, a essa definição aqui eu gosto de fazer com que vocês percebam outros elementos que indicam que o verbo é um verbo, tá? Eu digo sempre que é bom você pensar o seguinte, além dessa definição clássica, eu vou acrescentar uma coisa além daquilo que vocês sempre estudaram, né? Estado, ação e fenômeno natural. Além disso, que vocês pensem o seguinte, o verbo é uma palavra que se conjuga. Tá? Então, o verbo é uma palavra que se conjuga. Você consegue conjugá-la. Como é que você vai conjugá-la? No passado, tá? No presente e no futuro. Se você, em uma palavra, qualquer que seja, você consegue transformar essa palavra em uma palavra que expresse presente, passado e futuro, você tem diante de você, senhoras e senhores, verbo. Óbvio, isso tem que ser a mesma palavra, tá? Então, por exemplo, você não pode vir aqui e dizer ontem, hoje e amanhã. Você não pode fazer isso. E dizer, então já que o verbo é o que você põe passado, presente e futuro, então isso aqui é verbo, né? Porque você tem ontem, hoje e amanhã. Não é verbo, porque tem que ser a palavra, ou seja, tem que ser a mesma palavra. Nesse caso aqui, do verbo, do fenômeno natural que eu disse aqui, choverá, ele está no futuro. Mas se eu quiser pegar essa mesma palavra choverá e colocar ela no passado, eu consigo. A mesma palavra. Então, para que seja especificamente um verbo, senhoras e senhores, é necessário que a mesma palavra seja colocada como presente, passado e futuro. Porque se você precisar colocar 3 palavras diferentes, igual aqui, ontem, hoje e amanhã, então ontem, hoje e amanhã não são verbos. Porque para ser verbo tinha que ser a mesma palavra se transformando em 3 classes de tempo diferentes. Se não for assim, não é verbo, ok? Então, a primeira definição que você tem que perceber, que você tem que saber é, você tem que ser capaz de identificar nas frases o que é um verbo. Na hora que eu te disser, na hora que estivermos lendo os textos e eu disser, olha, esse verbo expressa tal coisa, você tem que ter na sua cabeça que o verbo é aquilo ali. Caso você não tenha, vai ficar muito mais difícil a sua capacidade de compreensão do texto, tá? Então, a compreensão do texto passa primeiramente por saber o que é um verbo. Eu acho que agora você já sabe, de certa forma, o que é um verbo, tá? Então, vamos passar para a segunda definição. Então, o verbo aqui já está feito, o verbo está posto, verbo ok, nós já sabemos o que é. Agora, vamos voltar para uma definição que você aprendeu lá na 7ª série, que tenho certeza que o professor ficou martelando na cabeça de vocês lá, o que era o tal do sujeito, né? Meu Deus, o que é um sujeito? Quem que é esse sujeito que é um sujeito? O sujeito, galera, a gente pode dizer numa definição clássica que o sujeito é aquele que faz alguma coisa. Essa definição também tem uns problemas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas o sujeito é aquele que na frase faz.
Via de regra é isso, tá? Essa definição no momento ela serve. Então o que acontece? Todas as frases, ou a maioria das frases, você vai ter um verbo, que é aquilo que é feito, que é aquela ação que está acontecendo, e você também terá um sujeito que, por definição, é o cara que fez a ação, tá? Então, se você tem lá, igual no exemplo que eu dei do caiu, ora, por mais que aqui nós temos uma informação, tá? Então, ele caiu. Quem caiu? Você pode colocar, por exemplo, José. Opa, então agora a gente já tem a ação, né, que ocorreu, e nós temos quem fez a ação. Então, caiu. Se a gente falar quem, mas quem que caiu? Puxa, foi o José. José caiu. Então, nós temos o sujeito, é aquele ser, é aquela entidade, é aquele pedaço, é aquele elemento gramatical da frase que faz, tá? Então, o sujeito é aquele que faz alguma coisa na frase. José foi lá e caiu, ele cometeu o ato, a ação de cair, tá? Então, essa definição de sujeito, galera, ela pode ter alguns pequenos problemas, mas é a definição que melhor funciona, tá? Depois a gente vai ver em exemplos que ela tem algumas circunstâncias que devem ser analisadas, mas isso não significa que seja uma má definição. O sujeito é aquele que na frase faz. E por que é tão importante que vocês saibam isso? O verbo, ele tem que fazer acordo com o sujeito. Ou seja, dentro de uma frase, se eu estou dizendo que foi o José que caiu, eu não posso dizer José caímos, por exemplo. Por quê? Então vamos pegar outro. José caíram, porque cair, né, pode ser... Então, José caíram, porque caímos pode ser que a gente inclua o José, né? Então, José caíram. Não pode. Por quê? Quem está fazendo a ação, naquela frase ali que eu coloquei, é o José. Então, se quem está fazendo a ação é o José, o verbo tem que ser condizente com quem está fazendo a ação, que no caso é o José, que é singular. Então, você não pode colocar um caíram no plural, porque José é uma pessoa só. Então percebam que se nós temos uma definição de verbo, nós sabemos o que é o verbo, a nossa próxima etapa, após conseguir identificar o verbo, será quem que está fazendo essa ação? Tá? Então, no caso, seria o José. Ora, se é o José, então esse verbo não pode estar conjugado como caiu, ele tem que estar conjugado como caiu, porque José é uma pessoa só, então José é singular. Notoriamente, então não pode acontecer isso daqui, tá? Então, José caiu, tá? Se a gente pega essa frase, caiu da escada, por exemplo, ou caiu, vamos colocar da escada mesmo. Então, a grosso modo, aqui nós teríamos um verbo, aqui nós teríamos um sujeito, e o que é esse resto que sobrou aqui, galera? Então, para a gente ter uma definição muito básica, uma linha mestra muito básica de interpretação, se nós temos um verbo que é uma ação, nós temos o José, que é o cara que fez, nós notoriamente poderemos saber o que foi feito, né? Então, se esse aqui é um quem, esse aqui é o que. José caiu. Como assim o que? Seria um complemento disso daqui. Essa parte fora a gente chama de objeto. Então, o que seria o objeto? É aquilo pelo qual a gente declarou o que o sujeito fez no verbo. Então, o objeto, às vezes, ele é até, vamos dizer assim, dependendo da natureza do verbo, o objeto ele é desnecessário. Então, se você coloca José caiu, nesse caso aqui mesmo, o objeto não é necessário. Ele não quer, essa frase não precisa de complemento. Se você fala que o José caiu, ela é perfeitamente compreensível. Então, se o José caiu, você não precisava dizer mais nada. Mas se você quiser, você pode dizer, através de um complemento, que o José caiu da escada, por exemplo. Ou você pode dizer, José caiu ontem. Também seria um tipo de complemento, tá? Então, pensem que os três elementos básicos, tá, que nós vamos trabalhar nas frases aqui de início, tá?
São esses três elementos clássicos: o sujeito, tá? O verbo e o objeto. Esses são os três elementos basilares, os três elementos clássicos das frases. Grande parte dos problemas de interpretação decorre do fato de que muitas vezes o sujeito que está interpretando, que está lendo, ele não consegue localizar o sujeito. Tá? A gente já teve cenas ridículas protagonizadas por autoridades que não são capazes de identificar um sujeito na frase, portanto são analfabetas. Se o sujeito não identifica o sujeito, se a pessoa não identifica o sujeito, ela obviamente vai ler errado. E se ela não identifica o sujeito e não identifica o objeto, é pior ainda. Então ela vai ler de forma mais equivocada ainda aquilo que o texto está dizendo. Às vezes ela vai ler até aquilo que o texto não disse. Tá? É claro que o inverso também acontece. Às vezes o problema da leitura não é exatamente quem está lendo. Então às vezes você tem até uma capacidade de interpretação boa, só que o texto pode ser que ele esteja mal escrito, ou pode ser que de maneira intencional, isso acontece muito na mídia, por exemplo, eles coloquem textos no qual o sujeito é muito esquisito, ou o sujeito não existe, ou o sujeito é oculto, sendo que o sujeito já sabiam quem era, para esconder quem foi o responsável por alguma coisa, etc. Então, assim, às vezes a frase fica esquisita, ou o texto fica esquisito e truncado, exatamente porque a intenção do cara que escreve foi essa. Tá? É claro que na hora da sua redação, por exemplo, você vai evitar isso. Você não vai, no momento da sua redação, colocar um texto que seja totalmente enigmático e o examinador não consiga entender. Você não vai fazer isso, tá? Ok, então voltando aqui. Por que eu disse, e eu estou mostrando essa sequência, sujeito, verbo, objeto, tá? Por quê? Em português, em língua portuguesa, essa daqui é a sequência clássica, é a sequência que a gente chama de sequência canônica, tá? Então, se você pegar, vamos pegar, por exemplo, Marcos, peraí, vamos apagar isso aqui, que esse pincel está fraco. Esse aqui está pior, não, vou voltar para o preto, então. Então, vamos pegar um exemplo, se você coloca aqui, ó, Marcos, Carlos. Vamos pegar com duas pessoas, e com duas pessoas acho que vocês vão conseguir entender essa dinâmica do que é um sujeito e o que é um objeto, tá? Então percebam, se eu mostro para vocês essa frase, Marcos vê Carlos, tá? Nessa frase aqui, como eu disse, vamos sempre tentar partir do verbo, tá? O verbo está aqui, né, ver, né, que é o verbo observar, a pessoa consegue ver alguma coisa. Agora, quem que está vendo? Ó, é o Marcos, tá? Então, quem vê? Marcos. Então, esse aqui é o sujeito, esse aqui é o verbo. E quem que é o que sofre a ação feita pelo Marcos? Tá? Quem que é na frase? O Marcos é quem está fazendo. Então, quem que está sofrendo a ação de ver dessa pessoa, que no caso é o Marcos? Seria o Carlos, tá? Então, o Marcos é quem faz, portanto ele é o sujeito. A ação é ver, portanto é o verbo. Mas nós temos alguém que sofre, ou no caso poderia ser, no caso é uma pessoa, poderia ser um objeto, por exemplo. Então é o Carlos. Então o objeto dessa visão é o Carlos. Então a estrutura básica da frase em língua portuguesa seria essa. Seria você ter um sujeito, um verbo, um objeto. Dica importante, dica que funciona muito. Sabe a vírgula que tem 1 milhão de regras, que tem 1 milhão de exceções, etc.? Quando você começa a entender essa estrutura aqui no português é sujeito, verbo e objeto, e você sabe que a ordem correta no português é essa, se eu vier aqui e colocasse, se eu viesse aqui e colocasse, vamos pegar a mesma frase de cima, tá? Só que essa mesma frase de cima, se eu venho e coloco uma vírgula, na mesma frase de cima, se eu venho aqui e coloco uma vírgula, isso vai indicar o seguinte para a pessoa que está lendo. E é importante tanto para você ser capaz de interpretar na leitura, quanto para você usar de mecanismo de escrita.
Se eu coloco uma vírgula aqui, ó, Marcos v. Carlos, essa vírgula está indicando para o leitor que essa ordem normal, canônica, comum da língua portuguesa de sujeito, verbo e objeto, essa ordem ela foi quebrada. Então a vírgula, por mais que a gente pense assim, muita gente pensa da seguinte forma: vírgula é onde tem pausa. Não. Onde tem uma vírgula, você vai fazer uma pausa na leitura. Então você está lendo, ó, Marcos, você faz uma pausa, v. Carlos. Só que nem sempre na frase, a gente vai ler em textos grandes, nem sempre numa frase, onde você para respirar, você vai colocar uma vírgula. Então às vezes você para respirar numa frase, mas essa frase não tem vírgula na escrita. Ela vai ter uma pausa na fala. Então quando você está lendo normalmente, você pode parar para respirar em algum determinado momento, que é normal. Você está lendo ali, você perde o fôlego, você para para respirar, você para de falar. Mas isso não significa que quando você parou de falar, você tem que ter uma vírgula. Mas onde tem uma vírgula, você tem que parar, ok? Entenderam? Então que a questão é meio que inversa, digamos assim. Agora pense no seguinte: se nós temos sujeito, verbo e objeto, que é a ordem correta, vamos dizer assim, natural da língua portuguesa. Vamos colocar natural ao invés de correto, tá? Então você tem Marcos v. Carlos, sujeito, verbo e objeto. Se eu venho e coloco uma vírgula, isso indica para o leitor que esse camarada que está aqui na frente, que era o esperado pelo leitor, porque o leitor, ele lê a partir da perspectiva de sujeito, verbo e objeto, tá? Então, esse camaradinho que está na frente aqui, ele não é o sujeito. É isso que a vírgula aqui está indicando. Então, nesse caso aqui, seria um objeto, aqui seria o verbo e aqui seria o sujeito. Ou seja, essa vírgula aqui, ela quebra a estrutura, vamos dizer, natural da frase. Porque a estrutura natural da frase em língua portuguesa é sujeito, verbo, objeto. Quando você inverte isso, você forçosamente, naturalmente, obrigatoriamente precisa colocar uma vírgula. Porque se você não colocar vírgula, o leitor não vai ser capaz de identificar que essa ordem foi errada, que ela foi invertida. Portanto, a vírgula aqui vai servir como um elemento muito mais sintático do que um elemento de fala, de parar para respirar, tá? Então, percebam que a estrutura natural da língua portuguesa vai servir como baliza para que você consiga, a partir dela, fazer a pontuação. Isso daqui acontece, pessoal, na língua portuguesa. Porque se você pegar outras línguas, como por exemplo no japonês a estrutura é inversa. No japonês, primeiro é o objeto, e depois que é o sujeito, e depois que é o verbo. Então, no japonês, você não começa com o sujeito, você começa com o objeto. Existem outras línguas, como por exemplo o próprio latim, que no latim você vai colocar no fim da palavra, tá? Então, por exemplo, no latim você vai dizer dessa forma: Marcus videt Carlo. E se você muda, não faz diferença, porque existem algumas línguas que é o finalzinho da palavra que vai te mostrar quem é o sujeito. E aí, às vezes o aluno passou pela escola sem saber direito o que é o sujeito, etc. E às vezes ele vai aprender um russo, ele vai aprender um alemão, ele vai aprender um latim, ele não vai ser capaz porque nem sequer sabe o que é um sujeito. Então, em algumas línguas, o sujeito ele é identificado pelo finalzinho da palavra, vamos dizer assim. E obviamente, se a pessoa invertesse, ó, se a pessoa vai inverte, se ela coloca Marcum videt Carlos, nesse caso aqui, se fosse em latim, né? Então mesmo a ordem sendo a mesma nas duas frases, esse aqui é um sujeito e esse aqui é um sujeito, esse aqui é um objeto e esse aqui é um objeto. Então, no caso da língua latina e algumas outras línguas, você fazendo a ordem X ou a ordem Y, dá na mesma, não faz a menor diferença. Mas em língua portuguesa faz toda a diferença. Porque em língua portuguesa nós temos a expectativa de que o camarada vai utilizar esse tipo de estrutura. Se ele não utiliza esse tipo de estrutura, é bem possível que você se confunda na leitura, ou que quando você escreva, é bem possível que você
R. Mas aí que vai um ponto que vocês vão ver de maneira mais detalhada na aula de redação, que essas estruturas invertidas da língua portuguesa, tá? Como essa daqui de baixo, Marcos V. Carlos, essas estruturas invertidas, elas valem ponto na sua redação. Então, quando você vai fazer uma redação, isso a gente vai ver mais detalhado na aula de redação, se a sua redação só tem tão somente, exclusivamente, apenas sujeito, verbo, objeto, essa sua redação ela não é passível de ganhar mais pontos. Ela vai ser uma redação na média. Estranhamente, né? Vai ser uma redação na média. Por mais que você não tenha erros. Então, vamos supor que você fez ela de maneira perfeita, mas você não fez nenhuma inversão sintática, como essa inversão sintática que está sendo mostrada aqui. O fato de você não ter feito nenhum tipo de inversão, de você não ter, digamos assim, ousado, cadê a ousadia? Não teve ousadia aí. Se você não teve essa ousadia de mudar, de inverter, isso automaticamente diminui a sua nota. Por quê? Porque quando você faz uma estrutura desse tipo aqui, você está mostrando para a pessoa que você tem domínio, que você tem poder, que você consegue operar esses elementos da frase de maneira correta. Então, portanto, isso mostra que a sua capacidade de produção textual é uma capacidade superior. Da mesma forma, quando você vai ler, você precisará de uma capacidade interpretativa maior para conseguir entender uma estrutura inversa do que se você ler dessa forma. Então, um dos elementos importantes para você conseguir saber descobrir na frase é você tentar localizar o sujeito, porque se a frase estiver invertida e você não for capaz de localizar o sujeito, adivinha o que vai acontecer? Você vai ler errado. Então pensa, ó, se eu não sou capaz de entender que essa vírgula me está indicando uma inversão, então como é que eu ia ler isso aqui? É o Marcos que está vendo o Carlos, essa de baixo aqui. Eu ia ler essa segunda frase da mesma forma que eu leio a primeira. Porém, claro que aqui também, né, poderia ser um vocativo. Você poderia dizer Marcos V. Carlos. Poderia também ser um vocativo, claro. Mas é que eu estou dizendo num contexto de que aqui significa uma inversão, tá? De toda forma, você enquanto leitor tem que ter a habilidade de perceber. Essa vírgula, ela não está aqui à toa. Essa vírgula está aqui por alguma razão, circunstância ou mesmo acaso do destino. Ela está aqui para quê? Para fazer com que o leitor perceba a diferença dessa vírgula, tá? Então, olha só, vou dar para vocês agora uns exemplos de mídia, tá? De como essa ideia de você pegar um sujeito e mostrar o sujeito, ou você pegar um sujeito e esconder o sujeito, ela pode ser usada para o mal ou para o bem, de maneira que a interpretação vá para um lado ou vá para outro, tá? Então, nesse slide aí, eu estou mostrando para vocês. Carro invade calçada após batida, atropela 4 pessoas e mata uma mulher em Belo Horizonte. Pensem o seguinte, qual que é o sujeito da frase? Eu já marquei para vocês aí que é o carro, porque quem invade é o carro, tá? E aí houve uma batida, etc. E quem que atropela? O carro também, tá? E quem que são os objetos, vamos dizer assim? 4 pessoas. 4 pessoas e mata a mulher. Então, assim, você tem 4 pessoas que sofreram a ação e dentre elas uma pessoa foi vitimada de maneira fatal, tá? Note que nesse tipo de estrutura textual, o sujeito que produziu o texto, ele não quer dizer quem foi o sujeito. Ele pega um ser inanimado, que no caso é um carro, a não ser que seja um transformer, né? Não deve ter sido um transformer, imagino. Então, a não ser que seja um transformer, o carro não levanta e sai que nem louco atropelando os outros, isso não acontece. Esse tipo de estrutura é uma estrutura que serve, obviamente é difícil nós sabermos qual foi a intenção
do autor, tá? Esse tipo de pergunta capciosa que tem prova. O autor quis dizer. É sempre muito difícil da gente concluir o que ele quis dizer, tá? O que a gente pode concluir é que a partir do texto, essa estrutura, ela não diz quem foi o autor da obra. Essa estrutura não diz quem foi a pessoa que fez tal coisa. Tá entendendo? Então, percebam que nesse tipo de estrutura você dá foco a um elemento inanimado, a um ser que não é vivo, a não ser que ele seja um transformer, que é um carro. Então, esse ser que não é vivo, ele é colocado como um sujeito que efetivamente fez a ação, mas é claro que não foi ele que fez a ação. Tá? Seria a mesma forma se eu estou com esse pincel na mão, né? Eu estou com esse pincel na mão e eu digo o seguinte, olha, minha mão deixou o pincel cair. Eu estou escondendo, vamos dizer, a minha própria pessoa para dizer que o responsável foi a mão e não eu. Então percebam que esses elementos comunicativos, eles são deveras importantes para que você consiga interpretar e saber, opa, onde que esse cara está querendo chegar? Opa, existe uma camada aqui de leitura, que se ele está dizendo que foi minha mão, na verdade ele quer tirar o corpo fora e dizer que não foi ele, quer dizer que foi a mão dele. Então esse tipo de interpretação é uma camada mais profunda do que simplesmente você conseguir identificar o sujeito. Mas por isso que você precisa primeiro identificar o sujeito. Porque na hora que você identifica o sujeito, nesse caso a gente identificou que o sujeito é, aspas, o carro, então, ora, mas o carro não pode fazer isso. Então é claro que provavelmente deve ter havido alguma intenção de escamotear quem foi, ou apenas e simplesmente foi uma opção no sentido de deixar um mistério, etc. Não sabemos qual é a intenção do autor. O que nós sabemos é, isso aqui faz a figura que foi o responsável, que era a pessoa que estava atrás do volante, simplesmente sumir da equação. É como se a pessoa que está atrás do volante não existisse, no caso. Mas obviamente ela existe, tá? E quando a gente vai lá embaixo ver o texto, lá está dizendo, ó, 4 pessoas foram atropeladas. Percebam que na frase anterior, essas pessoas são o objeto. Tá? Aqui na frase da leitura, essas pessoas são o sujeito. Houve uma inversão, tá? Então, isso seria uma espécie de foco. Então, aqui embaixo, ele já começa a focalizar com quem sofreu a ação. E aqui o texto passa a interpretar essas pessoas como sujeito. Ou seja, o foco da frase passa a ser não quem fez, mas quem sofreu, tá? Ou seja, é um ponto de vista, revela-se um ponto de vista do autor que ele quer que você veja o texto por essa perspectiva. Agora, veja que é possível fazer de outra forma. Por isso que eu coloquei outra notícia que é basicamente a mesma coisa, mas vejam como eles interpretam de outra forma. Ó, caminhoneiro atropela a vaca e, ao sinalizar acidente na rodovia, morre atingido por carro em São Francisco de Paula. Percebam que aqui não foi caminhão atropela a vaca. Não foi. Aqui foi o caminhoneiro. Aqui eles já deram o nome, já colocaram como sujeito o camarada e não o carro. Talvez porque, a gente está falando talvez porque senão dá para você julgar, para você concluir com total certeza qual foi a intenção do autor. Não tem como. Tá? Tem gente que acha que tem, mas não tem como. Você não está dentro da cabeça da pessoa. O que a gente pode é criar hipóteses, e aí lá na prova vocês vão ver que muitas vezes eles dizem assim, pode ter sido a intenção do autor, o autor pode ter querido dizer, deduz-se que... Ou seja, você não diz o autor pensou tal coisa, não tem como. A gente não é adivinha, a gente não pode entrar na cabeça do autor e falar, ô meu filho, o que você quis dizer? Não tem como. Então, por isso que a gente, durante a interpretação, a gente tem que fazer essas ressalvas do pode ter sido tal coisa, provavelmente foi tal coisa. Deduz-se que o autor quis dizer tal coisa. Então, a gente não pode afirmar que a pessoa quis fazer tal coisa. Porque para a gente afirmar isso, a gente teria que ser o autor. Tirando isso, não tem jeito. Então, olha só, ele diz lá, caminhoneiro atropela a vaca e ao sinalizar o acidente, morre. Aí a gente para nesse verbo, morre atingido por carro. Quem morreu? A gente volta lá atrás, o caminhoneiro. Em São Francisco de Paula. Então, perceba que aqui nós temos elementos temos o caminhoneiro, nós temos a vaca
nós temos um outro carro na história, tá? E nós ainda temos lugar. Então aqui já é um texto um pouquinho mais complexo. Na medida que a gente for lendo o texto, vocês vão ver que identificar o sujeito assim em uma frase é muito fácil. Isso ali qualquer menino de terceiro ano consegue. Terceiro ano primário lá, o moleque consegue, com um pouquinho de treino. Agora, quando o texto vai ficando mais profundo, aí, meu camarada, o negócio começa a ficar mais difícil. Porque à medida que você tem um texto mais longo, e esse título aqui, essa manchete já é um pouco maior, já começa a dar um bug na cabeça. Porque aí já vão começar a entrar outros elementos e outros verbos. Então você vê, ó, o caminhoneiro atropela, tem o morre atingido e tem o São Francisco de Paula. Muitas das vezes, na hora de responder lá embaixo, não é pouco usual que o aluno se perca e aquilo que é objeto ele comece a achar que é sujeito, aquilo que é sujeito ele comece a achar que é objeto. E aí quando fala assim, quem atropelou? O sujeito vai lá e responde, São Francisco de Paula. Não é, aqui no caso foi o caminhoneiro, tá? E aí quando a gente vai no texto, ó, o texto já começa dando o nome do cara, ó. Davenir da Silva Vieira, de 59 anos, blá blá blá. No texto anterior, que é o que a gente viu do carro lá, o sujeito ele some tanto que na hora que começa o texto, esquecem o nome do cara e começa a falar das vítimas. Aqui, nesse texto é o contrário. Eles no título falam do caminhoneiro e logo de cara, logo no início da matéria, eles já colocam o nome do sujeito, já dá o nome aos bois. Com trocadilho de vaca, né? Então aqui ele já dá nome aos bois, ele já diz, é esse cara aqui que fez tal coisa. Obviamente é difícil a gente entender qual que foi a intenção, mas a gente consegue entender o efeito. Qual é o efeito? No texto número 1, o efeito é, a gente nem sabe quem que foi, claro que se você ler a matéria depois você vai ler, mas geralmente as pessoas só leem o título, né? Mas aí você não consegue saber quem é a pessoa. No texto 2, você de cara já descobre quem é a pessoa. Então isso daí, obviamente, vai ter impactos no momento da sua leitura. No texto 1, você vai ficar meio no ar, você não vai saber quem que é, ou você vai ter que ficar procurando no texto. No texto 2, eles já te dão essa informação de cara. Então perceba que às vezes, quando você está escrevendo, ou quando o autor escreve, tem vezes que o autor deixa clara a informação, tem vezes que dentro do texto ele vai colocando a informação dentro das camadas lá, que nem o Shurek fala da cebola. Você vai ter camadas que você vai ter que ir descascando as camadas da interpretação para você conseguir achar o núcleo, para você conseguir achar o que está acontecendo ali. No caso do texto 2, eles já deixaram claro. Por que fizeram isso? Não sabemos, repito mais uma vez, mas a gente consegue perceber o efeito disso, tá? Agora, outra matéria, nós vamos ver uma outra coisa que é interessante também, que ele diz o seguinte, ó. Jovem perde controle do carro e atropela 5 pessoas em ponto de ônibus de BH. Percebam que agora já não é mais um carro, agora nós temos um jovem, tá? Nós não temos o nome, obviamente, né? Mesmo porque também, a não ser que fosse uma pessoa muito importante, se você colocar ali José de não sei das quantas, que ninguém conhece, não ia fazer muito sentido, mas vê que agora aqui nós já temos um elemento de sujeito muito bem colocado na frase, tá? Aqui já começa com jovem. E aí quando a gente joga lá lá na matéria, ó, a gente coloca lá, no início vai dizer, ó, um acidente na marginal do anel rodoviário próximo ao aeroporto, plá, plá, plá. Nessa matéria, quando eles começaram, eles já começaram dando foco no acidente. Então agora o sujeito já virou acidente, eles já esqueceram o jovem que está lá em cima e já esqueceram as vítimas. Agora aqui embaixo já estão falando do acidente, tá? Porque agora já está falando de outra coisa. Então percebam que uma estratégia de produção de texto é, você vai alterando os sujeitos, né? Aqui é o sujeito tal, na hora que você passa para outra frase, o sujeito vira outro, depois vira outro, você vai mudando as camadas para você, às vezes, isso funciona muito como elemento comunicativo, seja para tentar te convencer de uma coisa, seja para tentar te convencer de outra, tá? E aí o trecho grifado, ó, olha que interessante.
nessa linha do trecho grifado, ele diz lá, ó, um jovem de 21 anos trafegava pela via e ao perceber que o carro perdeu os freios, então ó, o jovem agora já tem idade, tá? 21 anos, tentou jogar o veículo no passeio, olha só, mas acabou atropelando passageiros que estavam no ponto de ônibus, além de acertar o portão do imóvel. Então vejam que isso aqui o jornalista não está dizendo, não está afirmando isso, porque na linha de cima ele diz, ó, segundo o boletim de ocorrência. Isso aqui também é importante. Por quê? Dentro desse tipo de texto, sobretudo texto jornalístico, é muito temerário você afirmar alguma coisa. Então, assim, por exemplo, o cara aqui do jornal, dificilmente ele ia se dar, vamos dizer assim, se colocar em risco de afirmar que foi isso que aconteceu, porque obviamente vai ter questões jurídicas e etc. para frente para descobrir de quem foi a responsabilidade. Então ele teve que dizer, ó, segundo tal coisa, segundo lá a fonte oficial, o jovem tentou jogar blá blá blá, ou seja, eu estou dizendo que esse cara fez isso, mas eu não estou dizendo que ele fez isso porque eu estou dizendo, eu estou dizendo porque houve uma fonte que me disse isso, tá? Então percebam que a construção do texto, inclusive, ó, ele diz, tentou jogar o veículo no passeio. O jornalista, ele poderia ter colocado, e aí nós vamos ver depois em camadas mais profundas de texto, ele poderia ter dito, disse que tentou jogar. Uma coisa é quando o sujeito diz, segundo o boletim, tentou jogar, e outra coisa é, segundo o boletim, lá consta que ele disse, que aí já seria uma interpretação que o jornalista poderia estar querendo dizer o seguinte, eu não confio, eu não acredito. Então, qual que passa mais credibilidade? Quando você coloca uma outra camada de hipótese, ou quando você já disse que é uma hipótese porque o boletim falou, e ainda você coloca outra dúvida dizendo, ele disse isso. Então, é claro que quando você tem duas camadas de possibilidade, demonstra muito mais incredulidade por parte de quem escreveu. Esse é um tipo de interpretação que às vezes eles vão te perguntar lá na questão seguinte, o autor do texto, podemos deduzir que ele acredita na versão? Nesse caso aqui, a gente poderia deduzir que o autor do texto, o autor da matéria, ele acredita na versão do jovem. Por quê? Porque primeiro ele tenta dar uma passada de pano dizendo que é jovem. Ele poderia, inclusive, achar que ser jovem é um sinal de responsabilidade do cara que não, vamos dizer, dirigiu mal porque é jovem, digamos assim. Mas não, ele usa isso como, vamos dizer, poxa, um jovem, olha, o jovem que fez isso, né? Jovens erram. E depois ele ainda fala, mesmo ele tendo a ressalva que é do boletim, ele diz, tentou jogar o veículo no passeio, mas acabou atropelando. Como se fosse, olha, ele fez o certo, mas acabou dando o errado. Então a gente pode perceber que essa matéria tem uma certa tendência, tá? E não tendência aqui no sentido ruim, porque tendência é uma coisa normal, tá? Sempre que você produz um texto, você vai ter uma tendência para um lado e uma tendência para o outro. Hoje em dia o adjetivo tendencioso virou uma coisa ruim, mas é uma coisa normal, faz parte de qualquer texto ter uma tendência para um lado e uma tendência para o outro. Não tem como você escrever um texto absolutamente neutro, eu vou escrever um texto perfeito, que ele é neutro, ele não tem nenhum tipo de tendência, isso não tem como, tá? E uma das formas de você tentar puxar essa tendência do texto para um lado e para o outro é justamente você identificando o sujeito, você invertendo às vezes para você esconder o sujeito. Esse tipo de estratégia vai indicar, dentre outras coisas, como o autor do texto se posicionou e se posiciona em relação a determinadas coisas. Portanto, é necessário que nós, enquanto leitores, sejamos capazes de identificar o sujeito na frase e a partir não só do sujeito, mas das denominações que eles dão a esse sujeito, tá? Então, às vezes você tem, a gente vai ver depois adjetivos, substantivos, dependendo do adjetivo que você dá para essa pessoa, às vezes você pode estar dando um adjetivo negativo. Então você, só de chamar a pessoa de uma determinada coisa ou de outra coisa, você automaticamente já está colocando uma etiqueta na pessoa ou no ser
como uma coisa positiva ou como uma coisa negativa, né? Por exemplo, aqui se você coloca o cara como um jovem, tá? A matéria poderia simplesmente ter ignorado a idade do rapaz, porque se você for pensar bem, pelo jeito ele estava habilitado da mesma forma, então a idade dele é irrelevante. Mas a matéria poderia simplesmente ter dito homem, rapaz, sujeito, poderia ter dito motorista, poderia ter dado o nome dele lá embaixo, igual fizeram com o caminhoneiro, mas eles não quiseram fazer isso. Então é claro que isso revela, que isso mostra, que isso evidencia algum tipo de viés do texto. Olha, eu estou querendo levar o texto para esse lado aqui, então eu estou dando a adjetivação dele quanto um jovem e que ele tentou, mas o freio falhou. Pode ser que ele já está indicando uma certa, vamos dizer, passação de pano, que é normal, vai depender de como o jornalista interpretou a coisa. E aí vai entrar muito na nossa questão da interpretação. Você sempre vai ter um fato, mas sempre que a notícia ou que o texto foi escrito, o que foi escrito não é o fato, é a interpretação. Tá? E aí cabe a nós juntar esse quebra-cabeça de ver, dentro dessa interpretação desse cabuquinho aqui, onde que foi que apareceu o fato. Tá? E aí nós vamos ter que ir descascando a interpretação dele para conseguir filtrar o que é fato e o que é opinião. E esse trabalho não é tão simples quanto parece, e é exatamente esse trabalho que a gente vai procurar fazer aqui no nosso curso de português. Ok, pessoal? Então por hoje ficamos por aqui. Nas próximas aulas vamos aprofundar alguns elementos gramaticais e elementos de leitura. E até a próxima!